convenção municipal, mas isso é um desejo dos militantes do partido, dos vários segmentos que querem uma visibilidade maior do partido e uma proposta para Goiânia, porque é importante a gente entender que as eleições são aquele momento em que todos os partidos têm que apresentar alternativa de soluções para o município. E nós temos uma experiência... Mas a proposta do Paulo, seu parceiro do seu partido, não é boa para Goiânia hoje? É boa para Goiânia, acho que o Paulo tem feito um bom trabalho, tem conseguido trazer muitas outras atividades que estavam bastante paradas em Goiânia, a área cultural tem se movimentado, na área de atenção para as crianças, conseguiu dezenas de CIMEIs novos para regiões de Goiânia, porque é um problema sério, é um problema de creche para as mães poderem deixar seus filhos, tem melhorado a saúde, eu tenho estado sempre com o secretário Elias Haas, olhando as medidas que estão sendo tomadas em relação à melhoria da saúde, embora não apareça, mas tem tomado bastante medidas para melhorar o nosso sistema de saúde. Mas o partido político, ele tem que mostrar a sua cara, ele tem que mostrar que veio. Quando nós vivemos o período da ditadura, nós não podíamos sequer existir legalmente. Agora, há 30 anos, nós somos um partido na legalidade e temos que mostrar a nossa cara, as nossas propostas, as diferenças. Não que o Paulo não tenha feito uma boa administração, mas com certeza cada partido tem a sua forma de fazer política, tem a sua forma de propor soluções. E não há constrangimento. Por exemplo, se a gente vê a situação em São Paulo, o vereador Netinho de Paula é pré-candidato a prefeito, e o prefeito Kassab esteve, inclusive, na convenção que lançou o nome de Netinho de Paula para prefeito. Então, uma coisa são as eleições que vão se findar o mandato no final do ano que vem. Sim. Outra coisa são as novas eleições. Então, as novas eleições, elas possibilitam que os partidos se coloquem à mesa e não... eu discordo de algumas falas no sentido de negociar, não. A nossa pretensão é justamente ter uma candidatura própria. E isso eu, por exemplo, já fui candidata a prefeita, embora alguns nem lembrem, né? Porque a minha candidatura não teve aquela estrutura que os outros candidatos tiveram, mas tinha uma proposta de governo. E eu fui candidata por 2 vezes a prefeita. E agora o PCdoB está discutindo o nome, estou colocando meu nome à disposição, pode surgir outros nomes também, mas o importante é que o nosso partido entre no jogo eleitoral, porque o jogo eleitoral é onde o jogador vai mostrar que veio, para que ele está ali em campo, quais são as questões que ele está levantando que pode melhorar o município. Nós temos uma história, como os vários debatedores já falaram aí, inclusive meu colega Zé Witt, que está lá na Assembleia desenvolvendo um bom trabalho. Por falar o Zé Witt, o Democratas dele fez, ou está fazendo, não de modo oficial ainda, mas sinaliza no caminho ao contrário do PCdoB, porque o DEM que tinha Demóstenes Torres, até outro dia, ele ainda primeiro colocado em toda e qualquer pesquisa que se faz aqui em Goiânia com vistas à eleição a prefeito do ano que vem. E em muitas delas, Demóstenes aparece assim, disparado na frente. Então seria quase que uma barbada, a eleição de Demóstenes, se ele topasse mesmo disputar a prefeitura aqui em Goiânia. Mas o DEM, em função da sinalização do próprio senador Demóstenes, que não quer participar e que não quer ser candidato a prefeito em Goiânia, já sinaliza que vai caminhar com o projeto do governador Marconi Perillo, com aquilo que ele, Marconi, orquestrar ou ajudar a orquestrar da sua base aqui em Goiânia. O DEM sinaliza um caminho contrário, um caminho de união em torno de um projeto só, ou de um projeto maior, que é o projeto coordenado pelo governador Marconi Perillo. Tá certo, deputado Zé Witt? Tá certo. Eu acho que todo grande projeto precisa de um grande comandante. Nós temos o grande comandante, que é o governador Marconi. E nós enxergamos hoje, eu digo nós, os democratas e alguns colegas da base do governador Marconi, que
melhor momento para que a gente possa conquistar a Prefeitura de Goiânia é justamente agora. Agora, é importante que se discuta um projeto maior para Goiânia antes de se colocar alguns nomes. Eu vejo que, eu discordo um pouco do deputado Isauro, eu acho que a saúde em Goiânia está terrível, está péssima. Eu acho que a questão do trânsito está horrível, ninguém dá conta de andar em Goiânia mais. De forma que nós temos muitos projetos que devem ser colocados antes de se discutir nomes. É claro que o nome do senador Demóstenes é um nome muito forte, é um nome que, sem dúvida nenhuma, eu acredito que venceria as eleições dentro de Goiânia, não como uma barbada, mas teria uma grande possibilidade de se disputar e ganhar em primeiro turno. O Democratas também tem um nome de um jovem, de uma pessoa que também poderia colocar o seu nome, com certeza faria um grande trabalho na cidade de Goiânia, que é o do vice-governador José Eliton. Enfim, hoje a posição do Democratas é justamente essa, de discutir um projeto maior para Goiânia. Vamos discutir junto com o PSDB, vamos sentar junto com os partidos que compõem, junto com o PSD, que também já colocou que tem um nome e vai disputar a prefeitura. O próprio nome do deputado federal Sandy Júnior também tem interesse de colocar, de forma que eu acho que nós temos que tirar um pouco as vaidades de lado, Gama, e discutir um projeto maior para Goiânia. O PSDB hoje tem 3 a 4 nomes que querem disputar a eleição. Não sei, eu particularmente acredito que se houver essas prévias, vão deixar sequelas. Queira ou não queira, aquele que foi preterido nas prévias não entra na eleição como deveria entrar. Essa conversa de que, se eu perder eu vou para a eleição como se a eleição fosse minha, não vai. Nós já acompanhamos isso aqui em Goiânia, não deu certo, de forma que eu acho que é um momento importante e, claro, nosso grande comandante, nosso grande líder, que é o governador Marconi, precisa, sim, começar a sentar, discutir, não deixar que a coisa prolongue. Você acha que o PSDB deve arrumar um candidato de consenso? Eu acredito que sim. Sem as prévias? Eu acho que sim, eu acho que tem sim. Mas esse chamado consenso de mentirinha, até como eu tenho falado, ele não machuca mais do que as prévias? Que as prévias quem perdeu, pelo menos, tem... eu disputei, não ganhei e tal. Agora, no tal do consenso de mentirinha, aquele que foi preterido diz, fui sacaneado, eu fiz tanto, eu mereci porque fiz isso, porque eu fiz aquilo, por que me deixaram de fora? Eu tinha mais chance de ganhar a eleição, é comigo que a gente venceria. Esse tal de consenso meio que forçado, meio que na marra, não deixa mais feridos do que as prévias, não, deputado? Eu vou te dar um exemplo, é difícil as prévias... Eu costumo dizer o seguinte, que democracia fere, mas não mata. Mas prévios também sempre tem. Deixa eu te falar um negócio. Passou-se num processo recente o PP com relação ao apoio ou não ao governador Marconi. Nós tivemos uma briga entre o governador Alcides e o deputado federal Roberto Ballessa. Que na teoria tinha a grande massa do PP, tanto é que acompanharam o governador Marconi, mas foram para as prévias lá, quem venceu foi o governador. Ou seja, eu acho que o PSDB, no momento que o governador, ele tem no feeling do governador, com certeza ele tem um candidato que ele quer que dispute aqui em Goiânia. Então, se for para as prévias, o peso do governador vai ser muito forte. Então, eu acho que é muito melhor o governador chamar os pré-candidatos do PSDB e dizer, olha, eu acho que não pode ser você, fulano, porque por isso. Olha, nós estamos optando para ser determinada pessoa porque eu acho que ele tem mais condições, está aqui, nós temos pesquisas qualitativas de Goiânia, nós temos acompanhado Goiânia, o perfil do novo gestor de Goiânia tem que ser um perfil dessa forma, o cara tem que ser mais jovem, a pessoa tem que ser dinâmica, olha, tem que ser determinada, a pessoa tem que ter determinado influência conhecimento, principalmente de determinados assuntos, de forma que eu acho que o grande comandante é o técnico, é o técnico de futebol. O técnico. Você acha então que o Marconi Perillo é quem deve definir o candidato do PSDB? Não do PSDB. Eu acho que o Marconi Perillo deve decidir o candidato da base aliada. A base tem que ter só um? Eu acho que a base tem que ter só um candidato. Só um candidato? Só um candidato. E Marconi tem que ser o coordenador disso tudo? Sem dúvida nenhuma. E o que você acha dessa batalha aí, né, do PSDB, com Fábio Souza, com Leonardo Vilela, com João Campos, com Túlio Isaac Valim, tá fora, com os 4 hoje? Eu acho que são bons nomes. Eu vejo, hoje eu convivo bastante com o deputado Fábio Souza na Assembleia Legislativa e vejo que ele tem uma vontade muito grande de ocupar o cargo de gestor da cidade de Goiânia. E tem se movimentado muito para isso. O Fábio, eu tenho muitas pessoas que me ajudaram aqui na cidade de Goiânia, eu tive quase 7.000 votos aqui dentro, muitas pessoas que me ajudaram, o Fábio já procurou essas pessoas, tem andado muito, tem conversado muito, é jovem, é dinâmico, é uma pessoa extremamente preparada e mais,
tem estudado muito os problemas de Goiânia, tem se aprofundado nas questões que precisa ser melhorado na nossa cidade. De forma que é um bom nome e hoje é meu amigo dentro da Assembleia. Da mesma forma, eu posso dizer pelo Túlio, que apareceu nas pesquisas e tem se movimentado também para disputar as eleições. Com relação ao deputado João Campos, o deputado Leonardo Vilela, eu não posso falar tanto porque não convivo com ele no dia a dia. Mas eu vejo que o deputado Leonardo, por vir da cidade de Mineiros, vai enfrentar uma certa dificuldade. Uma pessoa que é ligada, é a mesma coisa, eu que venho de Palmeiras, chegar e colocar o meu nome, apesar de viver a minha vida aqui dentro de Goiânia, colocar já o meu nome. Já tem uma certa resistência, pode não ser a sua cidade, você não está aqui, você não está no dia a dia, de forma que eu acho que essas questões vão ter que ser dirimidas dentro do próprio PSDB. O PSDB, se começar o processo do jeito que está, briga de um lado, briga de outro, vai ter problema lá na frente. Tá bom, e a gente volta a falar já já sobre o PSDB, as prévias. São Paulo também deve ter prévias, né, em relação à candidatura do PSDB. Lá, inclusive, as regras já estão estabelecidas, aqui ainda não. Vamos falar desse e de outros assuntos. Deixa eu dar uma rápida passada aqui pela internet. O doutor Juan Braga está conosco. Boa noite, sem dúvidas, Gama. Obrigado pelo elogio, você é o melhor âncora. Politeia, tá show. Manda um abraço para o doutor Bueno. Tá abraçado, doutor Juan Braga. Um abraço, Braga. Um abraço para a Fábia Oliveira, lá da informação aqui. Cristina Kirchner, reeleita presidente da Argentina com 53% dos votos. Ó, um abraço também para a irmã dela, a Fabiana, ligada conosco aqui no Politeia. O André Luiz Machado, boa noite, um grande abraço, Politeia, simplesmente campeão. O melhor e o mais visto de Goiânia nos domingos à noite. Parabéns, Goiânia, 78 anos de muita beleza. Um abraço ao Maione Padeiro, que quer saber do Zé Vitti, o que o DEM vai fazer em Aparecida de Goiânia. Qual deve ser o caminho do DEM lá em Aparecida? O DEM lá deve ter, inclusive, candidato a prefeito, pelo jeito, né, deputado Zé Vitti? O vice-prefeito, o Tanner de Mello, é pré-candidato nesse momento, né? Tanner de Mello é pré-candidato, um bom nome, uma pessoa que conhece a fundo os problemas também de Aparecida de Goiânia, de forma que também é importante que a gente discuta Aparecida de Goiânia. Nós temos nomes que compõem a base aliada do governo do Estado, que também são pré-candidatos dentro de Aparecida. O próprio ex-prefeito Ademir Menezes, de forma que eu acho que é o momento de se conversar, o momento de se discutir. O ex-vereador Vetter também tem se movimentado bastante para ser a candidatura do PSDB dentro de Aparecida. Agora, o Democratas sinalizou, eu acho que é um partido que vem com um nome diferente, um nome novo, o nome de uma pessoa que tem história também no município de Aparecida de Goiânia e que tem muita vontade de administrar. Eu acredito que o Tanner vai realmente ter peso nas decisões para Aparecida de Goiânia e nós vamos, claro, o Democratas quer ser protagonista na segunda maior cidade do estado de Goiás, não tem dúvida disso. Nós, do Democratas, temos esse projeto que é, assim, de fazer o maior número de prefeitos, o maior número de vereadores e fazer com que o Democratas siga esse caminho que tem tido ao longo do tempo. Partido novo, mas um partido que tem uma respeitabilidade muito forte no cenário nacional, um partido que tem hoje, sem dúvida nenhuma, o senador Demóstenes como o senador mais respeitado da República, compõe aqui no estado de Goiás 3 deputados na Assembleia que têm hoje uma visibilidade muito grande, deputado Hélio de Souza, deputado Nilo Rezende, que representa uma região muito importante, uma cidade também da mesma forma que a Quirinópolis, de forma que eu acho que o Democratas vai ser protagonista nas eleições de 2012. Tem um assunto nacional que tem muito a ver com sua vida, com a vida do seu novo partido, não tão novo assim, deputada Isaura Lemos. Essa questão das denúncias envolvendo o ministro dos Esportes, Orlando Silva, auxiliar da presidente Dilma Rousseff. E te pergunto, até há poucos dias estava tudo bem, tudo tranquilo no PCdoB, né? Partido crescendo, avançando, conquistando muitos espaços no Brasil inteiro, vários estados, em muitas cidades, e de repente essa bomba na cabeça do ministro Orlando Silva e na cabeça do PCdoB. Pergunta é, essas denúncias contra Orlando Silva, que tá, cai, não cai, por enquanto permanece no cargo, mas há informações de que as denúncias, né, elas se avolumam a partir desta semana. Há zum em Brasília de que o próprio PCdoB e a presidente Dilma já estariam acertando um novo nome, talvez até do próprio PCdoB, para substituir Orlando Silva. Há quem diga que se cair o ministro Orlando Silva, Dilma não vai colocar alguém do PCdoB, né, em seu lugar. Enfim, essas denúncias contra Orlando Silva envolvendo o PCdoB, elas queimam o partido em nível nacional
influenciam nos planos, nos projetos de vocês pelo Brasil inteiro, no caso específico seu aqui em Goiânia, aqui em Goiás? Qual é a sua avaliação, deputado? Olha, essas denúncias, é claro que são denúncias graves e que realmente procuram desqualificar o partido. Mas o partido é muito enraizado no povo, é um partido que tem uma trajetória, né? Que você vê, vai completar 90 anos o ano que vem. Quer dizer, é um partido cuja existência, até os outros partidos reconhece a luta do PCdoB pelas democracias, a luta do PCdoB pela realmente organização do povo e agora pela eleição de presidente Lula, da presidenta Dilma. Então, é um partido que sempre esteve ombro a ombro com o povo. E, por isso, esse mesmo povo, ele incomoda, o partido incomoda. E o Ministério dos Esportes, que era o patinho feio, ninguém queria o Ministério dos Esportes pelo volume menor de recursos diante do PIB e diante dos outros ministérios, passou a ter uma importância muito grande devido às Olimpíadas, devido à Copa. E, de fato, se você vê a cada ministério ali, tem problemas de funcionários, tem problemas de toda a ordem que precisam realmente serem corrigidos. Agora, contra o ministro Orlando, ele tem afirmado e reafirmado isso, não provaram nada. Até agora, o que tem são denúncias, inclusive no início falaram que tinha provas, agora a revista Veja saiu novamente, é uma revista que levanta muitas calúnias contra as pessoas e acaba que calúnia em cima de calúnia não conseguiram provar nada. Então, o que eu vejo é que existe um incômodo que o PCdoB, devido ao seu crescimento, está causando. E também a importância que o Ministério do Esportes atingiu. A presidente Dilma tem ficado muito irritada com as palavras que estão colocando na sua boca. Inclusive, agora, a própria dirigente da FIFA falando que o ministro Orlando não será mais o interlocutor, e ela disse, quem é presidente do Brasil sou eu. Eu é que defino quem é o interlocutor ou não em relação à Copa. Por enquanto, é o ministro Orlando. Né? Então, existem muitas questões. Eu confio na integridade do ministro, conheço pessoalmente, sei da sua vida, sei da sua postura ética, e é claro que agora, se há irregularidades, devem ser apuradas, mas até agora, em relação ao ministro Orlando, não tem havido nada que comprove aquilo que aquele senhor está falando. É muito estranho que um senhor o ministro, pelo contrário, procurou apurar os fatos, enviou o projeto que não foi ressarcido por essa entidade que ele dirige ao TCU. Ele mesmo foi alvo de denúncia e passou a ser o denunciador. É muito estranho que uma pessoa que é alvo de denúncia, que não devolveu o dinheiro de um projeto não efetivado, agora venha fazer denúncia e a mídia, que aí não sei interesse, né, de grandes grupos econômicos, passa a dar um espaço para o denunciador. É como o ministro falou, qualquer pessoa que vier e denunciar outra, com aquela pessoa que está devendo a justiça, agora vai sair como o herói da história. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça, os fatos têm que ser apurados. Mas o PM só vai sair de herói se ele provar, se ele não provar, ele vai pro pau. Mas até agora ele não aprovou. Ele falou que a revista Veja, essa semana, daria as provas, quais as provas ele disse que vai ser a conta-gotas, para doer de pouquinho, pois é, pouquinho em pouquinho. Palavras dele, no depoimento da Polícia Federal. É o dinheiro que ele está recebendo da mídia para fazer essa falácia que ele tem feito. Se ele tivesse provas e fosse um homem sério, ele já devia ter apresentado. Mas se ele está vendendo informações, conta-gotas, que assessor reuniu com o assessor, que falou isso, que não falou aquilo, que ele ouvia dizer isso, ouvia dizer aquilo, até agora, para mim, não tem nada de concreto, e acho que a população tem que ficar muito atenta para essas questões que são caluniosas e que muitas vezes vêm para vender revista, vender jornal e etc. Doutor Giovanni, a sua opinião, essas denúncias contra Orlando Silva lá no Ministério dos Esportes,
arranha uma imagem do PCdoB Brasil afora. O PCdoB que estava tranquilo, né, crescendo, mas assim, numa boa. E aí esse assunto caiu como uma bomba no meio do caminho do PCdoB, ou não? Luiz Guilherme, eu, em parte, eu concordo com a Isaura. Tudo nos parece que está sendo construído está tendo uma estratégia para poder fragilizar o PCdoB, não digo nem a pessoa específica só do Orlando, não. Eu acho que o Orlando também, mas o partido em si. Seria o quê? Um fogo amigo isso? Alguém interessado nesse espaço? É esse o problema, Nós não sabemos exatamente da onde, quando eu falo nós, que somos analistas, né, que estamos analisando. A gente não percebe exatamente da onde está vindo esse fogo, mas ele me parece mais um fogo interno do que um fogo externo. Sim. Parece. Agora, eles apenas estão aproveitando, né, essa imprensa ou esse fogo amigo ou inimigo com a finalidade de estabilizar não o governo Dilma, mas o PSDB e a parceria do PSDB. Agora, há de se analisar o seguinte: se o João Dias é um desclassificado, se o João Dias é um mala sem alça, uma pessoa com N processos criminais, uma pessoa... Como é que ele tinha acesso à estrutura ministerial? Porque é isso que ele trouxe... que ele recebeu, né? É isso que ele trouxe de prova. Ele não trouxe nenhuma prova de corrupção que ligue, que demonstre que há um esquema montado. Ele não tem essa prova que comprova isso. Ele disse que tem, mas não mostrou isso. Não mostrou. E ele falou isso, inclusive, lá mesmo no Senado. Né? Ele disse, mas não trouxe, e falou que está aqui na minha pasta, mas não mostro. O que ele mostrou que a Veja pôde ver? Que ele conversou com alguns assessores. Tá. Então isso não prova nada. Porém, fica uma pergunta. Aquele famoso, diga-me com quem andas que te direi quem és. Que ele tinha acesso ao ministério? Tinha. Como é que um ministério tem liberdade de acesso para um cidadão considerado hoje, por esses líderes, de tão viltre pessoa? Você entendeu? Sim. Então, isso preocupa. Sabe, de repente a pessoa não vale nada porque ela passou a exigir ou ser um instrumento de algo que me é desinteressante, mas espera aí, por que essa pessoa estava perto de mim? Eu vou te falar uma coisa, se o sujeito não anda conforme os meus padrões, ele não serve para andar comigo, nem para ser empregado meu, nem para ser parceiro de negócio. E isso o PCdoB não consegue explicar. Aonde é que tinha até 2006, Isaura, com todo respeito, eu vou te passar a palavra, entenda bem, eu acho que estão aprontando uma sacanagem, acho que estão aprontando uma puxada de tapete, né? O Zé Vitor também quer comentar, porém, tem que ser analisado. Esse cidadão tinha penetração até 2006, ele tinha penetração lá dentro do Ministério do Esporte. Agora o resto aí é palhaçada. Esse negócio de falar que ele privilegiou a cidade e tal, porque era do poder político, que privilegiou Goiânia porque o PCdoB fez. Todo mundo sabe que o jogo político é isso, nós vemos num partido que essa é a regra política, né? Agora, se tem desvio de dinheiro, por exemplo, me preocupa essa do padre, né? Me preocupa essa... Do pastor? Do pastor, aliás, perdão, do pastor, né? Foi um ato falho. Me preocupa essa do pastor muito mais do que aquelas das duas ONGs. Agora, essa questão de ter acesso ao ministério, qualquer cidadão que tiver uma ONG e for procurar como fazer essa ONG, fazer um convênio com o ministério, ela entra, ela é recebida. É claro que o ministro Orlando, por exemplo, nunca o recebeu, mas ela entra, ela conversa, ela conversa com os assessores e justamente ele que teve um processo do TCU contra ele é o que está denunciando. Ele que está sendo investigado, que foi preso. Então, eu vejo assim, que nós temos que tomar muito cuidado quando a gente... Por exemplo, no meu gabinete, eu sou deputada. Ali eu não tenho como, às vezes... Uma vez entrou uma pessoa junto comigo que eu encontrei no corredor e tinha um prefeito no meu gabinete. Essa pessoa entrou e foi falar algumas coisas para o prefeito, era como se eu tivesse que chamar a segurança e tirar essas pessoas para fora. Então, isso acontece, local público, qualquer pessoa pode entrar. Agora,
às vezes a gente não quer. Você mesmo pode ter na sua vida alguma pessoa que se aproxima de você, que no início você não conhece e que depois vai se revelar que é uma pessoa desonesta. Então, é bom a gente ter cuidado que existe muitas pessoas que às vezes estão ao nosso lado e que depois surge um escândalo contra elas, um problema delas. Né? Porque geralmente essas pessoas são espertas, isso que você tá dizendo são cidadãos correto, acima de qualquer suspeita. Isso que você está dizendo é extremamente correto, corretíssimo. Agora, uma coisa é uma pessoa ter acesso a um local público, a um ministério, a uma secretaria, etc. Outra coisa é o grau de envolvimento entre pessoas chaves dentro do seu gabinete, ou dentro de uma secretaria, ou dentro de um ministério. Acho que é isso que a investigação, né, precisa aprofundar e revelar o grau de envolvimento desse PM, que tem que devolver dinheiro, porque pegou dinheiro público e aplicou pessimamente. Evidentemente, ele era militante do PCdoB. Ele era militante do PCdoB. É outra coisa que não dá para eu sei, ser militante de um partido, ser filiado a um partido, né? Será? Porque militante do PCdoB tem organização de base, tem uma ideologia. Agora, qualquer um pode se filiar ao PCdoB. Agora, se depois fosse essa pessoa se revelar um crapo, um bandido... Só para fechar a minha posição nesse aspecto é o seguinte. A comprovação que ele faz é a seguinte: eu não era um cliente comum. Eu não era um usuário do sistema comum. É isso que ele consegue. A única coisa que ele consegue provar é isso. Por quê? Eu já cansei de ir a Brasília para levantar recursos, como qualquer cidadão brasileiro pode fazer. Sento, espero, pega a senha, não é isso, doutor? Faz projeto. Faz projeto, volta o projeto para trás, o projeto não é aprovado, o projeto é aprovado. E falo com os técnicos. O João Dias não teve essa dificuldade, né? Com o Dias não teve. Você entende? Mas ele teve um acesso enorme ao né? poder de decisão. E a gente sabe que não há condição. Agora, eu também não quero fazer aqui agora é colocar mais lenha em algo que eu acho que é podre, que é o uso indevido da imprensa. Entendeu? Que é o uso indevido da imprensa. Porém, dizer, assim, isso, se eu concordar com isso, eu estou sendo falso aqui, até com o telespectador que já me ouve há 6 anos, 5 anos, não é? Que dizer para mim que esse cidadão não tinha uma penetração, uma participação, uma permissão, pode até não ser do Orlando, mas daquela estrutura de comando lá, ele tinha. Deixa eu ver só a opinião aqui do professor Alberto sobre esse assunto, esse imbróglio, essa bomba que o PCdoB, né, teve na sua cabeça, de repente, com as denúncias sobre o ministro, que era, naquele momento, a principal estrela do PCdoB nacional. Afinal de contas, tá ele lá, ainda permanece, né, no cargo de maior destaque do PCdoB aqui no Brasil. Olha, Luiz, há muita coisa entre o céu e a terra, né? Entre a terra e o céu. Do que nossa filosofia, né? Muito mesmo. Ninguém é bobo nessa história.